Manu, o que a gente está sabendo a respeito do assunto em termos de o que delatores, o que fontes dentro da China estão falando sobre a leitura do regime chinês após a trégua no Oriente Médio? Perfeito, Marcos. Eu acho que antes de tudo eu gostaria de brevemente explicar para as pessoas quem foi que entregou essa informação para a gente, que foi Yan Hongbin. Yan Hongbin, ele tem trazido várias informações já para o Epoch Times, tanto em chinês quanto por inglês, e daí, claro, a gente repassa isso para o público aqui também, mas o Yan Hongbin, ele atuou como professor da Universidade de Pequim por vários anos, e ele tinha muito contato com o alto escalão do Partido Comunista Chinês, contatos esses que ele manteve até hoje. Atualmente, ele está vivendo na Austrália, claro, ele é uma pessoa que tem trazido várias informações sensíveis sobre a China, então ele obviamente não poderia estar lá, mas como eu comentei, até hoje ele tem contato com pessoas do alto escalão, pessoas que principalmente não gostam de Xi Jinping, por isso acabam vazando essas informações. E de acordo com o que ele falou, com as fontes internas que ele tem lá, depois que a gente teve principalmente, não somente todos os ataques de Israel contra o Irã, mas a ajuda dos Estados Unidos, o que ele comentou foi que o regime chinês entrou em pânico. E essas foram as palavras que ele usou. Eles entraram em pânico. E eu quero trazer aqui para o público quais foram os pontos que ele destacou. Primeiramente, uma das preocupações deles foi a questão das estratégias que eles utilizaram, tanto os Estados Unidos quanto Israel. Israel, no primeiro momento, eles conseguiram totalmente eliminar toda a defesa aérea do Irã, tanto que eles tiveram várias aeronaves circulando no Irã sem serem atacadas, o que preocupou muito o regime chinês. Eles ficaram muito preocupados também como os Estados Unidos e Israel conseguiram se organizar para fazer esse ataque contra o Irã sem que outros países soubessem. Você diz em termos dos ataques nucleares, porque isso foi uma coisa que não foi só uma questão do regime chinês, mas mesmo quando a gente fala sobre relações internacionais, o próprio Pete Hegseth chegou a falar na coletiva, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, que milagre que a gente conseguiu guardar um segredo em Washington com muita coisa vazando, né? Exatamente, exatamente. Até porque algumas pessoas de dentro, realmente, da Casa Branca chegaram a comentar que eles tiveram que fazer uma estratégia muito grande para que pessoas de dentro dos Estados Unidos não soubessem e não vazassem informação. Então, realmente, eles tiveram que fazer uma articulação muito grande. Isso preocupou o regime chinês, justamente porque eles teriam a capacidade de realizar esse tipo de estratégia. E, diante disso tudo, inclusive, eles começaram a reavaliar os planos, as estratégias que eles têm para a invasão de Taiwan, para a gente entender o impacto que isso teve neles. E, Manu, eu vou querer que a gente coloque agora na tela, se a gente puder. Muito bem, então. São duas matérias que o Epoch Times americano trouxe a respeito disso. Insider revela a ansiedade de Pequim. Você falava precisamente a respeito disso. O Insider é o Yan Hongbin, então, com contatos dentro da China. Mas depois a gente também tem uma matéria que reúne análise de especialista do porquê os ataques do Irã mandaram uma mensagem forte para Pequim. E outro dos aspectos do conflito que eu queria desdobrar com você era precisamente também a respeito disso, porque uma das coisas que aconteceu, a gente até falou com o tenente-coronel Sagi Sangai a respeito disso, outras autoridades, onde eles pontuavam que era um corte da cabeça da cobra. O círculo interno do poder viu chefes do Estado-Maior Conjunto do Irã serem eliminados dias após dias, começaram a nomear o cargo já nomeando o sucessor. Então, quando a gente fala dessa observação, a informação que a gente tem também é que isso é uma preocupação para o regime chinês, como é a informação que a gente tem, pelo menos de acordo com os delatores, então, do Hongbin. Com certeza, Marcos. Inclusive, essa foi uma das outras informações que o Yan Hongbin trouxe para a gente, que o regime chinês, eles teriam ficado muito assustados justamente por eles terem eliminados pessoas de alto escalão do Irã. E foram dezenas, né? A estimativa, eu até consulto aqui, mas a estimativa que tinha era de 27, e isso ainda antes do início do conflito. Então, realmente, eles tiveram, claro, uma preocupação muito grande e que vem de duas formas. Tanto, claro, eles estarem em algum tipo de confronto contra os Estados Unidos e a gente começar a ter essa eliminação das pessoas de alto escalão do regime chinês, e eles começaram a desenvolver uma estratégia para isso. Que pessoas eles colocariam no lugar desses militares que fossem eliminados se realmente tivesse esse tipo de estratégia vindo dos Estados Unidos. Só que tem um outro ponto. Além deles realmente se preocuparem que esses líderes militares eles fossem eliminados, a questão é, se eles fossem eliminados, os militares que eles colocariam no lugar, eles não se voltariam contra o regime chinês? Então, isso tem sido trazido à tona. Isso é um ponto interessantíssimo, eu quero mergulhar mais fundo nisso com você, porque até você tem feito a cobertura, Jiang Youxia, He Weidong, vários nomes que circulam no Partido Comunista Chinês, que apesar de ser um partido que tem um número muito expressivo de filiados, claro, não poderia deixar de ser, muita da filiação também é por pressão num regime autoritário. Mas é um partido que não é monolítico, governando um país desse tamanho, com esse número de filiados, e existe uma questão de facções e diferentes grupos de poder ali dentro. Então, ajuda a gente a entender isso dessa perspectiva em termos de
olhando a crise no Irã, seria possível que o grupo que hoje apoia Xi Jinping de alguma forma estivesse preocupado que os sucessores das autoridades militares não fossem ligados ao seu grupo? Tenta nos ajudar a navegar esse panorama, Manu. Marcos, existe sim. Existe, claro, também uma preocupação por conta da estabilidade de uma forma geral que a gente tem na China agora. A gente até trouxe no canal do China em Foco algumas notícias falando sobre como o número de protestos tem aumentado no país. Então a gente já tem uma insatisfação popular que poderia se juntar com uma insatisfação militar, o que preocupa o regime. Mas tem essa questão disso que você comentou também. Até porque a gente tem trazido algumas notícias de que facções opostas a Xi Jinping, eles têm eliminado os aliados do Xi que estavam no governo. Pode dar alguns exemplos, porque isso é uma declaração explosiva. Então, quando a gente fala de eliminação, teve o expurgo na força de foguetes e mais alguns incidentes que você cobriu. Eles tinham a ver com isso? Ajuda a gente a entender. Então, o que acontece, Marcos? Bom, os expurgos é algo muito simbólico que aconteceu no governo todo de Xi Jinping. Ele fez vários expurgos justamente para alinhar todas as forças armadas e colocar aliados deles ali dentro, fazer com que eles fossem leais a ele. Só que acontece que, principalmente desde 2023, a gente viu de volta esse número de expurgos acontecendo, mas uma coisa mudou. Porque agora a gente não tinha somente os inimigos de Xi Jinping sendo eliminados do governo. A gente começou a ter aliados de Xi Jinping sendo eliminados. Por exemplo, recentemente a gente teve a divulgação de que Miao Hua, que é um aliado muito próximo de Xi Jinping, e era uma das pessoas responsáveis por organizar e alinhar as Forças Armadas politicamente com todo o pensamento de Xi Jinping, que ele tinha sido retirado da Comissão Militar Central e tinha sofrido vários outros tipos de expurgo ali dentro do setor e do alto escalão do Partido Comunista Chinês, porque ele fazia parte do Politburo. A gente teve também agora as notícias de que He Weidong, que era o segundo vice-militar, o segundo vice-diretor da Comissão Militar Central... Os nomes são complicados. Tudo no Partido Comunista Chinês é longo e difícil. Tem até uma brincadeira. Eu lembro que a gente assistiu um tempo atrás aquele filme A Morte de Stalin, The Death of Stalin, que é um filme de humor negro. E eu lembro que tinha uma hora que um dos oficiais pegava o telefone e falava: era o comissário central do secretário-geral, era o secretário-geral do comissariado central do Comitê Central do Politburo Central do... E aí o outro gritava: era o Stalin! E aí é uma brincadeira que tem também com o acúmulo de cargos, e se era assim na Rússia, na China também, com certeza. Sim, mas brincadeiras à parte, Manu, por favor, continua. Claro. Então, ele era o vice-presidente da Comissão Militar Central. Explicando muito brevemente, a Comissão Militar Central é o órgão do Partido Comunista Chinês que comanda todo o exército, é um pouco diferente do que a gente tem aqui, mas ele era esse vice-presidente, só que agora ele desapareceu, a gente já tem o desaparecimento dele por mais de 2 meses, e isso é muito significativo, porque não é comum que algo assim aconteça, inclusive começaram a surgir algumas especulações, inclusive de que ele teria sido eliminado, ou teria se suicidado de alguma maneira, mas deixando claro, nenhuma dessas informações elas foram confirmadas, a gente só sabe que ele desapareceu. Mas por que tudo isso é significativo? Porque a gente teve também um crescimento desse opositor de Xi Jinping, que era o outro vice-presidente da Comissão Militar Central, que é o Jiang Youxia. Então a gente vê realmente esse conflito aumentando ali dentro e até já algumas especulações vieram à tona de que talvez Xi Jinping tivesse sim perdido o controle do setor militar do partido. Isso é gigantesco, assim, porque até isso é uma coisa que vem desde o Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung ficou famoso por aquela frase: o poder político vem do cano do fuzil, se podemos ter armas, podemos ter tudo, se não temos armas, não podemos ter nada. E a Comissão Militar Central, tradicionalmente, é onde se concentra o poder no partido, né? Quem chefia a Comissão Militar Central, me corrija se eu estiver errado, mas é o líder supremo, mesmo sem um cargo nominal de direção do executivo, né? Sim, Marcos, na verdade é o principal cargo. Claro, a gente tem um cargo muito importante que é o líder do Partido Comunista Chinês, mas geralmente a gente tem um acúmulo de cargos ali. Então, muitas vezes, a pessoa que lidera o Partido Comunista Chinês também lidera todo o setor. Sim, a brincadeira que a gente fez agora dos cargos. Muito bem, pessoal.